Esse daqui é um vinho doce. Esse daqui também é um vinho doce. Nesse daqui você vai pagar cerca de 35, 40 reais a garrafa. Já nesse outro daqui você vai pagar com certeza mais de 200 reais na garrafa. E quem aprecia esse, geralmente desqualifica e não toma esse. Mas o que é que difere de fato esses dois vinhos? É apenas o preço mesmo? É isso que você vai aprender aqui hoje. Então pegue a sua taça e bora pro vídeo. Oi, eu sou Fernanda Bueno e você está na Escola do Vinho. Eu trouxe aqui a cestinha do Papai Noel. Não é Natal, mas em breve vai ser. Já estamos em setembro, pois é. Enfim, eu tô aqui com a minha cestinha de Natal com 1, 2, 3, 4, 5, 6 garrafas de vinhos doces, dos mais variados preços e das mais variadas complexidades, digamos assim. E hoje você vai entender por que uma garrafa de vinho doce pode custar 20, 25, 30, 40 reais e outra pode passar aí os 500, 600 reais facilmente. Acontece que muitas pessoas, depois que o paladar delas evolui e elas passam a beber vinho seco, simplesmente desqualificam os vinhos doces porque, eu já não bebo mais vinho doce, como se isso fosse uma questão de paladar infantil. O que não é, porque a gente tem vinhos doces que são muito mais complexos e difíceis de fazer e vão entregar em boca muito mais complexidade do que um vinho seco, por exemplo. É claro que isso não é regra e essa complexidade, para se chegar nessa complexidade, se exige muito trabalho e em umas condições muito específicas, e é isso que os difere dos demais vinhos. Mas você vai entender isso daqui hoje. Quando você terminar esse vídeo, você vai entender o universo dos vinhos doces por completo. Vamos lá. E sim, o fato da pessoa beber vinho seco demonstra sim uma evolução no paladar. E tem uma frase muito famosa, eu ouvi do Ale Costa lá da Cacau Show, que o paladar não retrocede. E não retrocede mesmo. Porém, em alguns vinhos doces, não é uma questão de retroceder o paladar, mas sim de evoluir. E você não vai terminar esse vídeo sem entender tudo isso lá. Vamos lá. Eu vou botar a minha caixinha aqui no meu apoio e eu vou começar o vídeo falando para você a partir do vinho de menor complexidade pro de maior complexidade dessa amostra que eu tenho aqui hoje, tá? Então, esse daqui é apenas um vinho tinto fino suave, tá? Como esse vinho é elaborado? Aqui no Brasil, você pode adicionar açúcar nesses vinhos, tá? Depois deles prontos. Eu já expliquei bem sobre isso nesse outro vídeo, você clica aqui para conferir, tá? Então, no caso desses vinhos suaves, esse daqui é uma raridade, porque ele não vai adição de açúcar, tá? Ele é naturalmente doce. Como que você consegue isso? Você vai colher a uva num ponto de maturação com açúcar muito alto, né? Um ponto de maturação em que ela concentre uma quantidade de açúcar muito alta para que você possa fermentar e essa fermentação seja interrompida com uma graduação alcoólica ideal do vinho. Esse daqui tá com 13% em volume, bastante, tá? E ainda reste um açúcar residual. Pela legislação brasileira, para um vinho suave, entre 25 e 80 gramas de glicose por litro de vinho. E como se consegue isso? Com as uvas corretas, no ambiente correto, que elas consigam se desenvolver a ponto de chegarem nessa maturação ideal para que isso ocorra. Quando isso não ocorre, você pode adicionar açúcar para ter um vinho mais doce, para atender o público que bebe esse tipo de vinho. Não estou fazendo qualquer julgamento de valor aqui, ok? Acontece que aqui no Brasil é muito difícil uma uva chegar nessas condições. E também o paladar do brasileiro tende a gostar de coisas mais doces. Então você junta essas duas coisas e vai ser muito difícil você conseguir uma uva com um grau de maturação, de quantidade de açúcar concentrado ali, que você consiga fermentar, ter o álcool e ainda restar açúcar nessa quantidade, tá? Não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que é muito difícil. Existem sim vinhos brasileiros que conseguem ser doces, mas sem
adição de açúcar, porém o processo é um pouco diferente, eu já vou falar mais a respeito disso mais pra frente. A maioria dos vinhos nacionais vai ter açúcar, se não todos, tá? Vai ter adição de açúcar, é só você olhar lá no rótulo, vai ter sacarose escrito ali nos ingredientes, ok? E também aqui a gente tem os vinhos de mesa e tal, mas eu não vou entrar nesse nível de detalhe. Então aqui a gente tem simplesmente uma uva com um bom grau de maturação ali, onde você tem muito açúcar concentrado que foi fermentado, foi possível se obter álcool e ainda restar açúcar residual acima dos 25,1 gramas por litro, tá? Esse vinho eu já degustei, você pode assistir o review dele aqui. Ele não é tão doce quanto os vinhos suaves que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil, tá? Porque ele deve estar ali mais perto desse limite mínimo, ok? Mas é uma ótima opção de vinho suave e natural, sem adição de açúcar. O próximo, do mais simples que eu trouxe aqui, vamos lá. Esse aqui também já tem o review dele. Assiste aqui depois. Esse daqui é um vinho de colheita tardia. E se você for ler o rótulo dele, também vai ser vinho fino, tinto suave, assim como aquele ali, né? Aqui no Brasil, principalmente aqui na Serra, é que o Brasil é um país muito grande, né? Quando eu falo Brasil, eu tô falando de maneira geral, isso também não tá certo. Mas, assim, né? Acontece que é muito difícil. Na Serra é muito mais, tá? Aqui na Serra Gaúcha é muito mais difícil você conseguir ter essa quantidade de açúcar, só em anos muito excepcionais, para você conseguir ter açúcar residual. Então, esse daqui, a Aurora é um produtor brasileiro da Serra Gaúcha, com uvas da Serra Gaúcha, né? Então, a gente tem aqui Cabernet Sauvignon e Alicante Bouschet. Safra 2020 foi uma safra muito boa. Mas nesse caso aqui, mesmo assim, o que foi preciso fazer, né? Colheita tardia, tá escrito aqui, essas uvas foram colhidas depois de todas as outras. Foi ficando ali, ficando na videira, a uva vai ficando na videira até chegar no ponto de maturação, aonde o enólogo decide, não, vamos colher, né? E se necessário, a gente corrige colocando mais açúcar. E foi o que aconteceu aqui nesse caso. Se você pegar o rótulo, fermentado de uvas viníferas e sacarose, ou seja, tem adição de açúcar. Ele ser suave significa o quê? Que ele tem de 25 a 80 gramas de açúcar por litro. De colheita tardia, que as uvas foram colhidas depois das uvas que foram colhidas para fazer os vinhos finos secos, por exemplo. Mas é um vinho que tem adição de açúcar. Essa garrafinha aqui vai custar entre 17, 18, 20 reais, tá? Eu acho um preço super justo. Ela não é uma garrafa de 750 ml, ela tem 500 ml, né? Porque geralmente é servido como vinho de sobremesa e na nossa legislação não tem uma descrição para vinhos de sobremesa, eles vão se encaixando aí de acordo com os padrões que a gente tem mencionados na nossa legislação, mas é um vinho que tem adição de açúcar, ok? E sim, ele vai ser mais doce do que esse daqui. Okay? Eu já experimentei os dois, posso dizer. Esse é bem mais doce do que esse. Qual que é o lance do açúcar? O açúcar torna as coisas mais palatáveis, né? Então, no vinho você tem tanino, você tem álcool, você tem acidez. O açúcar, ele ajuda a equilibrar esses elementos, é ótimo, né? A equilibrar esses elementos e fazer com que eles não cheguem tão agressivos no nosso paladar. E é por isso que a maioria das pessoas começa bebendo esses vinhos mais doces, porque eles não são tão agressivos no paladar. E aí, conforme você vai bebendo, vai diminuindo a quantidade de açúcar e tal, você vai se acostumando, o seu paladar vai se acostumando com o sabor, com a sensação de cada um desses elementos. É a mesma coisa que acontece com o café, né? Quem toma café sem açúcar dificilmente volta a tomar café com açúcar. É exatamente o mesmo exemplo. Então, temos aqui dois vinhos suaves. Esse daqui você vai pagar 37, 38, 40 reais a garrafa, dependendo da região onde você mora. Pra mim, não foi tão fácil de encontrar, tá? Eu encontrei uma viagem que eu fiz pra Curitiba e eu encontrei no mercado. Na minha região eu nunca vi. Esse daqui eu encontro em qualquer lugar. Em qualquer mercado tem. Também é um produtor grande e, inclusive, nos mercados fora daqui é bem fácil de encontrar, porque eu sempre olho todos os... Você também, quando viaja, sai lá na seção de vinhos dos mercados para ver o que tem lá de frente da sua região? Se sim, comenta aqui e me conta. Eu faço isso, tá? Então eu sei que esse daqui também você encontra facilmente, além de ser um grande produtor. Eu já vi em mercados de diversas regiões, em São Paulo também. Aqui a gente tem um vinho do Porto, que também é um vinho doce, tá? Para chegar aqui no Brasil, ele chega como vinho licoroso, não é vinho de sobremesa, né? Vinho licoroso tinto doce. Essa versão do vinho do Porto Ruby é a versão mais simples dele. Você vai pagar em torno de 60 reais nessa garrafa. E o que é que tem de diferente? Esse vinho é português, esse olaria aqui. Desse vinho português suave, para esse vinho de colheita tardia brasileiro que tem açúcar, para o vinho do Porto que também é doce. Só pode ser
ser chamado de vinho do Porto os vinhos que são elaborados lá na região, com uvas determinadas pela legislação de lá. É uma denominação de origem. Todo vinho do Porto legítimo vai ter que ter esse selo aqui. Então, assim, aqui a gente já tem um pouco mais de complexidade de elaboração, mesmo nesse mais simples, tá? Eles colhem a uva também num bom grau. Vamos colocar isso como base? Não dá para você fazer vinho doce, mesmo um vinho doce que tem adição de açúcar, com uma uva que não concentrou um mínimo de açúcar ideal, ok? Qual é esse mínimo de açúcar ideal? Aí vai depender do enólogo, da proposta que o enólogo tem para aquele vinho, ok? Ele vai dizer ali, eu quero que colha com X, com Y. Eles têm forma de medir a quantidade de açúcar da uva e dizer, beleza, pode colher, a temperatura vai mudar, enfim, tem vários fatores que são avaliados ali para decidir qual que é a hora de colher aquela uva para fazer esses vinhos, tá bom? Qualquer vinho, na verdade, esses um pouco mais, porque eles ficam na videira geralmente um pouco mais. Então aqui a gente também tem uvas com uma grande concentração de açúcar. Aqui a gente tem um blend, tá? Então aqui a gente já tem um pouco mais de complexidade aí de uvas nativas de Portugal, tá? Aqui tá passando para você quais são todas, ou a maioria delas, né? Que todas é muito grande para colocar aqui. E aí eles vão colher a uva e vão fermentar esse vinho. Só que aqui tem um segredo. Nesse vinho não tem adição de açúcar. Porque o que acontece? Segredo não, né? Segredo é uma forma simples de falar. Tem química aqui. Quando aquele mosto que está fermentando chega num grau de doçura ideal, apropriado, doce aqui também de 25 a 80 gramas para entrar na nossa legislação, essa fermentação é interrompida adicionando-se álcool vínico, que mata todo o processo das leveduras. Ele vai matar as leveduras ali, então vai restar açúcar naquele vinho e você vai ter uma graduação alcoólica mais alta, justamente por conta da adição desse álcool vínico. Esse processo é chamado de fortificação. Então o vinho do Porto é um vinho fortificado. Esses não, você vai ver que esse tem 13, esse daqui tem 12% de álcool por volume, esse daqui tem 20, ok? Por isso que ele é doce e tem muito álcool. E aí você vai pagar R$60 mais ou menos, vai começar a partir disso aí um vinho Ruby, que é o mais simples, né? No Ruby você vai ter mais fruta, você vai ter uns elementos mais frutados ali. Geralmente é um blend de safras, então eles pegam ali uma safra muito antiga e vão misturando com as novas. É um blend, é uma mágica, uma química, na verdade, que é feita para se chegar nesse vinho aqui. Ele não vai ser safrado. Esse a gente tem safra, esse a gente tem safra. Tem, esse a gente 2022, esse daqui a gente tem a safra 2020. Um vinho do Porto, quando ele tiver safra, ele vai custar assim muito caro. Outro vinho do Porto, mesmo processo de fortificação. Porém, esse daqui é um vinho do Porto Tawny. Ele já é um vinho um pouco mais elaborado, um pouco mais desenvolvido, com um pouco mais de complexidade. Ele passa por barrica, ele faz uma passagem por barrica ali, acho que no mínimo de 3 anos, se não me falha a memória, mas você pode conferir certinho aqui, ó, nesse vídeo que eu falei, que eu fiz um raio-x do vinho do Porto. E se você quer ainda mais, se você quer ver a comparação de um Ruby para um Tawny na real, eu também já fiz vídeo aqui, ó. Assiste aqui. Então aqui você vai ter um pouco mais de complexidade. Você pode encontrar vinhos Tawny's a partir ali de 60 igual esse, mas geralmente os melhorzinhos aí vão custar a partir de uns 80. Então, mesmo processo de fortificação. Ah, então o vinho do Porto só existe em Portugal, certo? Certo. Porém, o processo de fortificação não. Você pode fazer ele em qualquer lugar do mundo. Obviamente, você não vai chamar ele de vinho do Porto, porque não, as uvas não são provenientes dessa região, ele não obedece às regras dessa denominação de origem. Mas você pode fazer vinho fortificado com qualquer uva, independente do lugar onde você está. Basta ter vontade, condições técnicas, condições de região para amadurecer as uvas, para você conseguir fazer, ok? Vamos lá. Por isso que nós temos vinhos fortificados no Brasil. Esse daqui é um vinho licoroso rosado doce. É um vinho canônico, eu também já tenho um vídeo aqui, ó. Assiste depois. Por quê? Inclusive, o vídeo que eu fiz a respeito dele foi por uma pergunta. Se o vinho canônico podia ser uma alternativa ao vinho do Porto. Inclusive, esse é um bom tema de vídeo, né? Imagina eu trazer aqui a comparação do vinho do Porto com o vinho canônico. O que você acha? Você quer? Comenta aqui, ó. Então, é um vinho licoroso doce. A mesma coisa. Eu não falei, né? Esse Tawny, ele tá com 19% de graduação alcoólica. Esse daqui também tem adição de álcool, ok? Álcool vínico no processo. Quando resta uma quantidade de açúcar, vai ter também ali a mesma, dentro ali, né, de 25 a 80 gramas de açúcar, 16% de álcool por volume. O que pra nós, aqui no Brasil, é muito. Então aqui, esse eu paguei também em torno de R$35, tá? Bem mais barato que um vinho do Porto. É um vinho nacional, né? Esse daqui tem
tem importação, tem todas essas coisas em questão aí. Por fim, não menos importante, o meu vinho mais caro de sobremesa hoje aqui em casa, que é o Vinsanto del Chianti. Tá? O Vinsanto é um vinho doce que chega no Brasil também como vinho licoroso branco doce, porém ele não tem, tá? Não pode ter adição de açúcar, porém ele não é fortificado. Como é que se consegue então um vinho licoroso doce sem o processo de fortificação? Aguenta aí, deixa eu falar outras coisas antes. De 375 ml, ou seja, meia garrafa, você vai pagar a bagatela de R$250. Não é baratinho, não. E você vai ter uma graduação alcoólica de 15,5 de álcool por volume. Qual que é o segredo desse vinho? Não é segredo também, tá? Nesse vinho aqui, em específico, você vai colher a uva também muito madura, com bastante açúcar, e vai deixar secar em esteiras, até que ela vai perdendo água lentamente e vai concentrando açúcar naturalmente na uva, tá? E você precisa ali controlar a umidade, controlar as condições para que essa uva não apodreça enquanto ela seca. Você vai fazer uma uva passa. E aí dessa uva passa você vai vinificar. Então você tem uma uva com muito açúcar, absurda quantidade de açúcar. No entanto, que ela consegue fermentar, te dar um vinho doce e ainda restar 15,5 de graduação alcoólica naturalmente. Existem outros Vinsanto na Itália, mas a maioria vem aqui da região da Toscana. Esse daqui é feito com... Geralmente as uvas utilizadas ali são a Trebbiano e a Malvasia, mas existem outras regiões lá que fazem esse processo de apacimento. Ok? Então sim, se você encontrar um vinho passito, com um método de apacimento, significa isso. No Brasil, a Miolo tem um vinho assim, só que é muito caro. Alguém até comentou aqui uma vez no canal, mas eu nunca mais encontrei para comprar. Mas eles têm um vinho que eles fizeram nesse mesmo processo. Então, para ser chamado Vinsanto, somente nesse processo. Mas existem outros vinhos que são feitos com base nessa inspiração. Outro tipo de vinho doce que também precisa de um processo muito específico, condições muito específicas para que possa ser feito. O Sauternes e o Tokai. O Tokai húngaro, o Sauternes francês, também são vinhos doces, licorosos, que não têm adição de açúcar e precisam de condições específicas para que possam ser feitas. No caso deles, a uva é atingida por um fungo, o Botrytis cinerea, e esse fungo vai fazendo com que a uva vá murchando ali na videira e vá concentrando açúcar. E essa uva podre, que é chamada de podridão nobre, é processada e também consegue te dar um vinho extremamente doce com bastante álcool ainda. O que esses vinhos mais elaborados, como o Vinsanto e até os Porto mais elaborados têm? Eles vão ter muito mais complexidade, porque quando a uva passa por essas condições, ela vai concentrando aromas e sabores que você não consegue ter nesse vinho aqui ou nesse vinho aqui. Até esse vinho canônico. Então você vai ter muito mais complexidade, você vai ter notas muito mais complexas, e esses vinhos demoram para ser feitos, precisam de condições muito específicas, e é por isso que eles são absurdamente mais caros do que esse que é mais simples. Se você quer só um vinho doce para tomar, eu aconselho que você tome um vinho suave mesmo. Se você quer um vinho para acompanhar uma sobremesa que não é tão complexa assim, sabe, para fazer ali uma harmonização, uma combinação legal, o Aurora colheita tardia, os vinhos de colheita tardia de maneira geral brasileiros ou os chilenos têm vinhos muito bons sem adição de açúcar, vinhos argentinos também. O vinho do Porto também pode ser uma ótima opção para sobremesa se você quer gastar um pouco mais. O vinho canônico também, tá? Mas aqui nesses daqui que tem aqui, você não vai ter tanta complexidade quanto você vai ter num Vinsanto, num Sauternes ou num Tokai, por exemplo. Mas você vai ter vinhos do Porto mais envelhecidos, vinhos do Porto de safra única, que aí sim você vai ter muito mais complexidade, apesar do processo ser o mesmo, ok? Mas conforme eles amadurecem mais, o vinho vai ganhando mais complexidade. Esse Vinsanto aqui, por exemplo, a fermentação dele pode demorar cerca de 4 anos. É uma fermentação extremamente lenta que é feita. E nesse processo você vai extraindo muitos aromas, você vai extraindo muitas propriedades da uva que você não consegue atingir na elaboração de um vinho assim. Então, essa é a diferença basicamente entre esses vinhos, não só de preço, mas também de complexidade. E é por isso que sim, quem bebe esse vinho aqui, geralmente não bebe mais esse, porque aqui você não tem mais complexidade. Nesse daqui não, nesse daqui ele vai te entregar um absurdo de coisas na taça que esse daqui não vai conseguir entregar, até porque nem é a proposta dele, não é a proposta desse vinho, mas é a proposta desse daqui. É tudo uma questão
de ocasião, de percepção e de compreensão mesmo do que significa cada um desses vinhos doces. Não é só questão de preço, posso pagar mais, então só vou tomar um vinho santo. Não, não é. São vinhos para momentos diferentes, vinhos extremamente diferentes, eles nem podem ser comparados entre eles, porque são vinhos muito distintos. Esse daqui é um vinho doce, feito como um vinho normal, que a gente está acostumado, com uvas muito maduras, onde você consegue ter uma quantidade de álcool adequada e uma quantidade de açúcar residual alta. Esse daqui, para você conseguir atingir tudo isso, você teve processos muito elaborados, você precisa de uvas muito adequadas, você precisa manusear esse vinho de maneira adequada para que ele chegue aqui nessa garrafinha de 375 ml, custando mais de 200 reais, 250 para cima. Então não é só uma questão de preço. Esqueci uma coisa importante. O vinho santo, o processo do vinho santo ainda você consegue reproduzir, né? Que nem eu falei, a Biolo tinha um vinho, espero que eles voltem a fazer, que era um vinho feito mais ou menos no mesmo processo do que antes. Porém, o Sauternes e o Tokai são muito difíceis de você fazer fora das regiões, né, da Hungria ou da França. Justamente porque não é toda a região no mundo que oferece aquelas condições propícias para que aquele fungo se desenvolva nas uvas, tá? Tem também o Ice Wine, que eu também já fiz vídeo dele aqui no canal. Se eu não conseguir colocar o card aqui, na descrição e no comentário fixado tem o link, tá? E o Ice Wine também exige condições muito específicas. O maior produtor é o Canadá, mas é um processo também igual. A uva fica ali na videira, né? Ela é colhida mais tardiamente. Por quê? Porque você quer que chegue o frio e congele aquelas uvas ainda no cacho. E quando elas congelam, também concentram açúcar e essa uva vinificada também vai resultar em um vinho doce com bastante complexidade. Porém, você precisa de condições muito específicas. Aqui no Brasil é impossível, em qualquer região. Pelo menos por enquanto, né? Vai saber com o clima mudando tanto loucamente, vai saber se um dia não será, né? Vamos ver se esse vídeo aqui vai ser uma profecia. Uma outra coisa que você precisa saber a respeito desses vinhos doces é que eles vão durar muito mais na garrafa do que um vinho sem açúcar, mesmo depois de abertos. Você pode guardar cerca de 1 ano o vinho do Porto tranquilamente, desde que armazenado em temperatura adequada, obviamente. O vinho santo também, tá? O canônico também, porque o álcool, eles têm mais álcool que ajuda a conservar e tem açúcar que também é um conservante natural. Esses daqui não vão aguentar 1 ano, mas vão aguentar bem também, principalmente se você usar a bomba a vácuo, né, e fechar eles da maneira adequada, não ficar abrindo toda hora para o oxigênio não entrar na garrafa, para não ter essa troca de oxigênio, certo? E por conta de toda a complexidade que eles têm, do açúcar a mais, né, ou álcool a mais em alguns casos, a taça recomendada é essa tacinha aqui de vinho licoroso, porque a dose dele é de 75, 85 ml no máximo. Porque não é um vinho para você tomar uma quantidade de 150 ml. Não esse daqui, talvez nem esse daqui até dê para tomar, esses dois até dê para tomar. Mas o vinho do Porto, o canônico, o Chianti, o Sauternes, esses vinhos licorosos que tem muito mais álcool e mais açúcar, o ideal é que você tome uma dose menor deles, apenas para acompanhar uma sobremesa ou para tomar como aperitivo no final de uma refeição, certo? Ou o próprio vinho como sobremesa para acompanhar os queijos, tá? Então é por isso, por conta dessa grande quantidade de álcool e açúcar que esses vinhos têm, que a tacinha deles é menor. Bom, agora acho que eu terminei. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui, tá? Manda esse vídeo aí para seus amigos, para suas amigas que não bebem vinho doce, porque esse vinho doce é coisa para quem tem paladar infantil e não conhece ainda, né? Vinho santo, Sauternes, Tokai, e vão aprender que existe muito vinho doce muito mais complexo do que um vinho sem açúcar. Certo? São categorias diferentes, cada um tem o seu charme, cada um tem a sua ocasião, cada um tem o seu contexto também, tá? Então, manda aí o link desse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, clica no sininho, marca ativar todas as notificações para você ser avisado de todas as nossas novidades. E se você gosta do canal e quer apoiar mais ativamente esse canal para que eu traga cada vez mais conteúdos assim aqui, você pode se tornar membro, é só clicar aqui no botão de Seja Membro, com uma pequena contribuição mensal, você tem acesso a conteúdos exclusivos que eu tô devendo, mas vou colocar na plataforma em breve. E se você gostou do vídeo, você também pode deixar um valeu demais. Até a próxima taça!